Bom dia, galera! Vamos de novo aqui acompanhar os números da pandemia no estado do Pará e na cidade de Belém. Então vamos começar pelos números do município de Belém. Esse primeiro gráfico mostra o número de mortes em Belém por semana por dia de ocorrência. A linha vermelha são os números do cartório que eu pego do portal da transparência de registro civil. Os números estão até a semana 21, que é exatamente 2 semanas antes da semana que a gente terminou agora. Como eu expliquei para vocês, eu sempre pego 2 semanas antes porque eu acho que os números são mais confiáveis devido ao atraso de contabilização dessa informação no portal. Então, pelo gráfico, a gente vê que o pico foi na semana 8 e 9, com 312 e 309 casos. Depois o gráfico diminui semana após semana, até que nós chegamos aqui na semana 21, com 5 casos confirmados de óbitos. Eu trago essa linha amarela aqui a título de comparação, são os dados da SESMA, e pela SESMA o pico ocorreu na semana 7, com 417 casos de morte. E foi decrescendo também semana após semana, até que nós temos aqui da semana 23, 2 óbitos registrados na última semana. Os 2 gráficos mostram a tendência semelhante a decréscimo no número de mortes e um número muito pequeno de mortes registradas nas últimas semanas. Esse segundo gráfico é o número de casos em Belém por semana por dia certo de ocorrência. Então a gente vê pelo gráfico que a semana 6 ocorreu o pico de casos confirmados em Belém. E a partir daí há uma redução semana após semana, com algumas oscilações, principalmente ali entre a semana 17 e a semana 20, houve uma interrupção dessa queda, um pequeno aumento ali na semana 18 e 19, mas depois voltou a cair o número até que nós chegamos aqui na semana 23 com 91 casos confirmados até o momento, mostrando que, apesar da reabertura econômica do final das férias de julho, isso não se refletiu no aumento do número de casos em Belém. Vamos ver então os números do estado do Pará como um todo. Aqui nesse primeiro gráfico eu mostro o número de mortes no Pará por semana, por dia certo de ocorrência. Então a gente vê que o pico ocorreu na semana 8 e 9, 780 e 790 óbitos. Após esse pico houve uma redução semana após semana no número de mortes, até que nós chegamos aqui na semana 23, com 29 mortes confirmadas até o momento. Nesse segundo gráfico a gente mostra o número de casos no Pará por semana. Então nós vemos que na semana 9 ocorreu o pico de casos no Pará como um todo, foram 16.896 casos nessa semana. Após isso houve uma redução gradativa semana após semana, até que nós chegamos aqui na semana 23 com 568 casos confirmados até o momento. O gráfico também no Pará mostra a queda acentuada e progressiva do número de casos confirmados. Então, após a semana 23, que terminou agora no dia 22 de agosto, nós temos esse cenário aqui. No estado do Pará, um total de casos confirmados de 189.289, com 3,2% de mortes e 91,42% de recuperados. No município de Belém, foram 30.132 casos confirmados, com 6,87% de mortes e 86,62% de recuperados. Então o quadro continua positivo no sentido de que vem diminuindo tanto o número de casos como o número de mortes semana após semana, apesar de alguns prognósticos pessimistas algumas semanas atrás, de algumas pessoas devido à reabertura econômica e as pessoas começarem a viver suas vidas normalmente, com os cuidados necessários. Então, confirmando essa tendência, tem essa reportagem aqui que apresenta o seguinte título: Belém e região metropolitana saem da bandeira laranja e passam a integrar o bandeiramento amarelo. Reportagem do dia 18 de agosto de 2020. Então a reportagem informa que ao todo são 5 níveis de bandeiramento: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. E Belém passou do laranja para o amarelo. Então, segundo a reportagem, esse bandeiramento é definido pelo controle relativo da capacidade hospitalar e a evolução da doença. Então mostra aí que Belém está num caminho progressivo de melhora desses aspectos. Então por hoje é isso aí, pessoal. Essas são as informações que eu tenho. Não há sinal de segunda onda à vista e vamos continuar esperando melhores números nas próximas semanas para que a gente finalmente consiga superar essa pandemia. Um grande abraço, até o próximo vídeo.